Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, vamos dar continuidade na nossa aula de psicomotricidade. Ainda falando sobre a importância da psicomotricidade na educação infantil, naqueles primeiros momentos que a criança tem os primeiros contatos com a escola, é na educação infantil que a criança busca experiências em seu próprio corpo, formando conceitos e organizando seu próprio esquema corporal. A abordagem da psicomotricidade vai permitir essa compreensão da forma como a criança toma consciência do seu próprio corpo e das possibilidades de se expressar por meio do seu corpo, localizando-se no espaço e no tempo. Eu deixei essas imagens aí para vocês terem uma ideia de como a gente consegue trabalhando isso com as crianças de forma bem lúdica, tá bom? O movimento humano é construído em função de um objetivo. A partir de uma intenção, como expressividade íntima, o movimento transforma-se em comportamento significante. É necessário que toda criança passe por todas as etapas para o desenvolvimento da linguagem. Então, gente, tudo que a criança aprende através dessa ludicidade, né? Seja parte motora, seja o que for, vai ajudar ela no desenvolvimento da linguagem verbal e não verbal. O trabalho da educação psicomotora com as crianças deve prever a formação de base indispensável em seu desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, dando assim oportunidade para que, por meio de jogos ou brincadeiras também, né, gente? De atividades lúdicas, se concretize sobre seu corpo. Aqui está chamando atenção para quê? É através do próprio corpo da criança que ela vai descobrir o mundo. Né? Como eu falei para vocês, que a criança começa a descobrir as coisas tocando e até mesmo colocando na boca para poder sentir o gosto. Isso é muito normal em criança pequena até uma certa idade. Através da recreação, a criança desenvolve suas aptidões perceptivas como meio de ajustamento do comportamento psicomotor. Ou seja, essas pequenas aptidões das crianças, né, a gente consegue desenvolver através da recreação. Lateralidade, noção do espaço, né, perto, longe, em cima, embaixo, direita, esquerda, tudo isso, gente, tá bom? Para que a criança desenvolva o controle mental das suas expressões motoras, a recreação deve realizar atividades considerando seu nível de maturação biológica. A maturação biológica se refere à progressão em direção ao estado de maturidade e pode ser analisado por dois componentes, o time e o tempo. Time é considerado o momento em que ocorre um dado evento maturacional. Por exemplo, o primeiro dente da criança, quando a criança começa a caminhar, né? Começa a dar aqueles primeiros passos, na verdade. E outras coisas aí dentro, tá? Quando ela começa a falar também, gente, tudo bem? No momento que a gente identifica esse time da maturação biológica dessa criança, é possível classificá-lo se essa maturação é precoce, se está no tempo certo ou se é um evento tardio. Se a criança, por exemplo, começou a falar muito depois da idade que normalmente uma criança começaria. Tá? Também temos o tempo, que é o ritmo com que esse evento se manifesta, né? Ou seja, o quão lenta ou rápida essa alteração apareceu, se manifestou na criança. A recreação dirigida, nesse caso, proporciona a aprendizagem das crianças em várias atividades esportivas que ajudam na conservação da saúde física, mental e no equilíbrio socioafetivo. É a convivência dela com as outras crianças, tá? Por exemplo, nessa imagem que eu deixei para vocês, é necessário as outras crianças da turma para ajudar para que aquela brincadeira aconteça. Então, todos precisam participar.
Segundo Barreto, numa citação dele de 2000, o desenvolvimento psicomotor é de suma importância na prevenção de problemas da aprendizagem e na reeducação do tônus, da postura, da direcionalidade, da lateralidade e do ritmo. A educação da criança deve evidenciar a relação através do movimento do seu próprio corpo, levando em consideração sua idade, a sua própria cultura corporal que a criança já carrega em si e os seus interesses. A gente nunca deve obrigar uma criança a fazer, né, a participar de um jogo, de uma brincadeira, de uma atividade que ela não queira, tá? A educação psicomotora, para ser trabalhada, necessita que sejam utilizadas as funções motoras, perceptivas, afetivas e sociomotoras, pois assim a criança explora o ambiente, passa por experiências concretas indispensáveis ao seu desenvolvimento intelectual e é capaz de tomar consciência de si mesma e do mundo que a cerca. Então, gente, quando a gente segue sempre tipo uma sequência pedagógica que a gente fala. Tem isso em qualquer disciplina, em qualquer matéria. Também tem na educação infantil, através dos jogos. A gente não pode colocar uma coisa muito complicada antes de desenvolver as coisas mais simples na criança, tá? Por exemplo, motricidade fina. É a primeira coisa que a gente desenvolve na criança para depois passar para a grossa ou motricidade ampla, que é a mesma coisa, beleza? Bons exemplos de atividades físicas são aquelas de caráter recreativo, que favorecem a consolidação de hábitos, o desenvolvimento corporal e mental, a melhoria da aptidão física, a socialização, a criatividade. Tudo isso visando a formação da sua própria personalidade. Então, é através de tudo isso que a criança vai começar a formar sua personalidade, ok? Então, gente, para finalizar nossa aula de hoje, eu trouxe um pensamento aí que é muito legal para a gente parar e analisar um pouco sobre a psicomotricidade, ok? Vamos lá. A psicomotricidade une o movimento e o psiquismo, pois o movimento é a primeira forma do pensamento, condicionando o aparecimento do pensamento abstrato. Faz essa relação indissolúvel, na qual todo movimento é dependente do psiquismo que o produz, ao mesmo tempo em que o psiquismo é inseparável dos movimentos que o faz desenvolver. Isso é provado pela evolução das espécies e a evolução de cada indivíduo desde o seu nascimento. É um pensamento de Lapierre que ele escreveu em 1982. Então, nossa aula é finalizada aqui, hoje, com esse pensamento. Então, gente, um beijão, até a nossa próxima aula. Tchau!